Sejam muito bem-vindos. Estamos em mais uma sala. Hoje é a sala de número 104 do nosso plano de 365 dias. Vamos seguir com a nossa leitura. Estamos lendo a primeira carta de Paulo aos Coríntios. Paramos no capítulo 4 ontem, onde foi falado sobre as divisões que estavam acontecendo na igreja. Hoje nós vamos falar sobre a frouxidão na disciplina. Eles tinham relaxado, na disciplina, do capítulo 5 ao 6, e no capítulo 7, Paulo ele vai dar orientações quanto à vida amorosa, os solteiros, os casados, vai falar também sobre divórcio, separação, que é diferente, divórcio de separação, e recasamento. Então, uma carta muito importante, uma leitura maravilhosa. Vamos fazer uma oração? Senhor, te louvo, te agradeço por mais esse encontro nessa sala de leitura. Peço a tua bênção, peço a tua graça sobre a nossa vida e o entendimento, para que possamos ler e entender os textos. Oramos em nome de Jesus. Que assim seja, Vou colocar aqui a Bíblia na tela e vamos seguir com a leitura. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 1. É relatado frequentemente que há fornicação entre vós, e fornicação tal que nem ainda entre os gentios é mencionado, que alguém possua a mulher de seu pai. Então veja, Paulo está falando que a fornicação era uma coisa frequente. O que é fornicação? Tira a criança da sala, tampa o ouvidinho da criança. Apesar que, dependendo da idade, as crianças também já precisam aprender isso, Mas só estou avisando aí, porque vai que o pai e a mãe não gostem. Fornicação é ato sexual fora do casamento. Resumindo, ato sexual fora do casamento. Muita coisa se encaixa em fornicação, mas de uma forma bem resumida e mais explícita, seria um ato sexual fora do casamento. E isso estava acontecendo frequentemente lá em Corinto. Paulo recebeu essa informação. E a fornicação tal que ele diz aqui é porque aconteceu um incesto, onde um homem possuiu a mulher do seu pai, ou seja, a sua madrasta. E Paulo ele está ressaltando aqui que esse ato ele não é tolerado nem pelos gentios. Por que a igreja estaria tolerando isso? Para você ter uma ideia, tinha uma lei naquela época, uma lei secular, não era da igreja não, onde se fosse denunciado um ato desse com provas, o sujeito ele estaria sentenciado à morte ou ao desterro. O que seria o desterro? Ele ser deportado daquela terra, não ser mais considerado um cidadão romano, ou até mesmo a viver exilado. Essa era a sentença de um cidadão desse. Então, se nem os gentios toleravam uma coisa dessa, por que a igreja estava tolerando? Aí talvez você pergunte, mas a igreja estava tolerando? Sim, Paulo ele diz aqui, versículo 2, e vós estáis convencidos e nem vos haveis entristecido para que fosse tirado do meio de vós o que fez esta ação. Então quer dizer, o que fez essa ação, o que cometeu fornicação e incesto, continuou lá no meio da igreja, como se nada tivesse acontecido. Como se ninguém tivesse ficado triste por causa disso. Está errado. Pois eu, na verdade, versículo 3, ainda que ausente no corpo, eu não estou aí presente, mas presente no espírito, ele enviou uma epístola, você já sabe a representatividade que tinha uma epístola, era como se fosse ele mesmo ali. Já julguei. Então, da minha parte, já julguei como se eu tivesse presente a respeito daquele que fez tal ato. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, reunido a vós, então, eu, reunido a vós e o meu espírito, com o poder do nosso Senhor Jesus Cristo, o tal seja entregue a Satanás
para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. O que Paulo está fazendo aqui? Veja, Paulo está orientando a igreja quanto à disciplina no caso do pecado, conforme Jesus orientou em Mateus, capítulo 18, versículo 15. Como tratar um irmão que peca? Jesus disse assim: além disso, se teu irmão pecar contra ti, vai e dize-lhe a sua culpa entre ti e ele somente. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Se, porém, ele não te ouvir, leva contigo mais um ou dois, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas, cada palavra seja confirmada. E se ele recusar ouvi-los, dizei-o à igreja. Mas se recusar ouvir a igreja, seja ele para ti como um homem gentil e um publicano. O que é um gentil e um publicano? Gentil e publicano eram aqueles que não faziam parte da comunidade do povo de Deus. Então veja, pecado, como tratar pecado? Busca reconciliação, disciplina individual, confronto individual. Aceitou, se arrependeu, fez votos de que vai mudar, então ele está perdoado, ele vai ficar na disciplina por um tempo e o Senhor o restituirá. Individualmente não aceitou, traga 2 ou 3 testemunhas para conversar sobre o caso. Diante das testemunhas, ele não aceitou, expõe para a igreja. Diante da igreja, ele não muda, ele não aceita, então, igreja, a partir de hoje, esse indivíduo, ele está sendo excomungado. Ele não faz parte mais da nossa comunidade. Não o consideramos mais como parte do corpo de Cristo. Ele está fora do corpo. Isso é muito profundo. Então, quem está fora do corpo, está fora dos benefícios do corpo de Cristo. Do congregar, da ajuda mútua e de tantas outras coisas. De ser disciplinado, enfim. Foi isso que Jesus mandou fazer. O que o apóstolo Paulo está fazendo? 1 aos Coríntios, capítulo 5. Chegou para mim um relato de um pecado frequente, inclusive foi um incesto. Vocês não tiraram ele do meio de vós. Então é o seguinte, reunido com vocês, como Jesus falou, né? Vamos nos reunir? Eu não estou aí, mas em espírito eu estou. Reunidos com vocês, em nome do nosso Senhor Jesus, o tal seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Então Paulo ele está instruindo a igreja a como disciplinar um membro que está vivendo em pecado. Não é que cometeu, ele está vivendo em pecado e não muda, não quer a correção. Então Paulo está ordenando que a igreja reunida sentencie ele como entregue a Satanás para a destruição do corpo, para que pelo menos a alma seja salva, né? Só que esse entregar a Satanás, não é que Paulo estava ordenando que pegasse aquela pessoa e entregasse a Satanás literalmente. Vocês se lembram que nós assumimos um compromisso no início do ano de lermos e interpretarmos os textos, e eu ia trazer para você o conhecimento? Então, a gente precisaria saber se aquilo era uma ordem, se aquilo era uma narração apenas, um fato histórico, se era uma parábola, uma poesia, uma hipérbole. Paulo, ele usou aqui muitas formas de falar. Muitas. E no caso aqui, ele está usando uma figura de linguagem. É um modo de dizer. Esse entregue a Satanás significa o seguinte: vocês devem excluí-lo da comunhão. Vocês vão excomungá-lo.
vocês vão deixá-lo entregue a Satanás. Está fora do corpo, está fora do corpo de Cristo, da comunhão, então está no mundo, está entregue a Satanás. Vocês vão considerar ele um gentil. Como que as pessoas vivem no mundo? Entregues a Satanás, sujeitas às suas tentações, às consequências daquilo que fez. Então entrega, ele não quer, entrega a Satanás, para que ele pague o preço pelo que fez, esteja sujeito às suas tentações e quem sabe ele se arrependa. E até o dia do Senhor ele volte e seja salvo. Gente, parece uma coisa muito dura, mas veja, o que Paulo está fazendo aqui é necessário. É necessário para proteger tanto a igreja como o indivíduo. Porque se fica passando a mão na cabeça do indivíduo, ele nunca vai se arrepender. E a igreja vai estar sempre sendo vítima desse problema. Eu vou falar aqui muito nas entrelinhas um caso que eu conheço, sem dar nomes, e não é para escandalizar não, porque quem escandaliza não é quem denuncia, quem escandaliza é quem causa o escândalo. Tá? Quem denuncia aqui, no caso igual o apóstolo Paulo está fazendo, denuncia com vistas a proteger. Não é escandalizar. Escândalos são inevitáveis, diz o texto. Mas ai de quem vier o escândalo. Então, eu conheço um caso de um líder, eu posso dizer até dono da igreja. É dono, porque apesar dessa igreja estar ligada tipo franquias, né? Tipo franquias e ter uma outra liderança maior, mas cada um que tem essa franquia, tipo franquia mesmo, uma porcentagem da arrecadação eles enviam e o restante fica ali, enfim, é uma coisa bem, bem complicada, mas não quero entrar nesses detalhes. O dono de uma dessas franquias, ele cometeu a fornicação com várias mulheres, não foi uma só, várias. Só que ele enganava, ele fornicou com uma e fez promessas para essa como se ele fosse ficar com ela e tal, não fala para ninguém, papapá. Só que foram várias, aí uma delas denunciou fora, não para a igreja, porque para a igreja já tinha sido falado, ele já tinha sido confrontado por alguns, por causa dos burburinhos, por causa das coisas que estavam acontecendo, mas ele era o dono da igreja, quem ia tirar ele do púlpito? E aí quando ele foi denunciado para a polícia, o caso vazou, e aí as outras ficaram sabendo e, poxa, peraí, então essa está denunciando, então ele está fazendo com ela o que fez comigo, quando foi ver. Só Deus. O número de casos passou da casa da unidade, foi para a casa da dezena, o número de casos de mulheres que denunciaram. Sabe o que a igreja fez? Nada. Ele continuou no púlpito. O que você acha que o apóstolo Paulo faria num caso desse? Então, assim, esse tipo de disciplina é para proteger a própria igreja. Não é que vai ser tratado sem amor. Na segunda carta de Paulo, ele vai falar novamente sobre essas situações e vai dizer que a coisa precisa ser feita com amor. Mas o problema é quando esse amor não é recebido. Então tem que ser excomungado, né? Tem que ser excomungado. Tem que entregar a Satanás para ver se preserva pelo menos a alma, para ver se se converte. Pastor, está escandalizando falando dessas coisas. Não estou não. Quem escandalizou foi ele em fazer essas coisas. Né? E nós estamos sujeitos também. Eu também sou sujeito homem, carne, falho. Não sou herói. Mas, digo e repito, precisa haver arrependimento. Tem um caso recente, não sei se vocês viram, um caso recente. Eu posso até falar isso aqui, porque isso aí foi para as mídias, foi para as redes sociais e o líder assumiu. Não coloca nome nos comentários, tá? Mas o caso de uma igreja que no púlpito eles usam uma prancha. Né? Tem uma prancha para colocar a Bíblia em cima, eles usam uma prancha. Não estou falando contra isso não, tá? Tem até um sentido legal a prancha ali, porque ele era um surfista e tal, enfim. É um testemunho dele, não estou falando quanto a isso. Mas o líder vazou um vídeo de maus tratos com a esposa.
A esposa vinha sendo maltratada há muitos anos e tal, aí vazou um vídeo. Só que eu achei honroso da parte do líder que ele se reuniu com a igreja, assumiu publicamente, disse estar arrependido, falou que fazem 24 anos já que ele é líder da igreja e nesses 24 anos não é desculpa, não é desculpa, mas, né? Quando eu falo não é desculpa, é que isso não tira a culpa dele, né? Não tira a culpa. Ele tem culpa, mas eu achei plausível. Ele assumiu, ele reconheceu, ele falou que 24 anos à frente, isso mexeu muito com ele. Então ele falou o seguinte: olha, eu vou me ausentar, eu vou me afastar do púlpito para cuidar do meu casamento. Depois eu volto. Lá, depois de um ano, então toquem a igreja, me perdoem, vou cuidar da minha esposa. Eu achei bonito isso da parte dele. É homem e precisa ser tratado com amor, né? Se realmente houve um arrependimento sincero. Então, a revolta de Paulo aqui é essa, versículo 2. E vós estáis convencidos e nem vos haveis entristecido para que fosse tirado do meio de vós o que fez tal ação. Como é que pode? Versículo 6. A vossa vanglória não é boa. Não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa? Então, um fermentinho, um pouquinho, vai prejudicar toda a massa. Purificai-vos, pois, do fermento velho, para que seja uma nova massa, assim como estáis sem fermento. No que diz respeito ao pecado, se purifique. Vocês estão sem, não deixe o pecado entrar. Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Ele pagou pelos nossos pecados. Portanto, celebremos a festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade, da malícia, mas com os pães não fermentados, da sinceridade e da verdade. Não fica encobertando, não. Não fica com malícia, não. Poxa, Cristo já pagou um preço alto por causa do pecado. Eu vos tenho escrito por carta para não vos ajuntardes com os fornicadores. Então aqui, olha só, gente. Se você estava na leitura panorâmica, na visão panorâmica das cartas, lembram que eu falei para vocês que foram 4 cartas? Nós conhecemos 1 Coríntios e 2 Coríntios. Oficialmente estão no cânon, na Bíblia. Porém, Paulo escreveu 4 cartas. A primeira se perdeu, a segunda mantém, conhecemos como 1 aos Coríntios. A terceira se perdeu e a quarta mantém. 4 cartas. Perdeu, não existe o manuscrito dela. Mas aqui, Paulo ele diz que já tinha enviado uma carta. E tem outras partes também, que fala inclusive o que estava escrito naquela carta. Olha só. Eu vos tenho escrito por carta para não vos ajuntardes com os fornicadores. Então ele já tinha falado isso. Porém, não quis dizer, não é essa carta. Ele não está falando dessa carta. Ó. Eu já tinha escrito carta, falei para vocês não se ajuntarem com fornicadores, mas eu não quis dizer naquela carta para vocês não se ajuntarem com os fornicadores deste mundo, ou com os avarentos, ou com os extorquiadores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. Paulo está falando aqui, ó, quando eu falei para vocês, não se reúnam com fornicadores, com avarentos, com idólatras. Paulo não quis dizer o seguinte, não se reúna com os que cometem tais atos do mundo, senão vocês teriam que sair do mundo, não dá para viver. Mas agora escrevi que não vos mantenhais na companhia de qualquer homem que, chamado de irmão, seja um fornicador, ou avarento, ou idólatra, ou caluniador, ou beberrão, ou extorquidor. Com tal, nem ainda comais. Então, Paulo não está falando o seguinte, ó, lá no seu local de trabalho tem idólatra, então você não pode estar ali. Você não pode estar ali.
Nos seus familiares tem alguém que bebe? Ah, então você não pode estar sentado junto com ele. Não, o Paulo fala assim, quando eu escrevi para vocês, não se ajunte com esse tipo de gente, vocês não entenderam muito bem naquela carta? Então, nessa agora, mas agora eu escrevi, agora eu vou ser claro e falar para vocês, não vos mantenhais na companhia de qualquer homem que, chamado de irmão, chamado de crente, seja um fornicador, avarento, idólatra, caluniador, beberrão, extorquidor, com tal ainda nem comais. Por que eu tenho julgar também os que estão de fora? Não fazeis julgamento vós, os que estão dentro? Mas Deus julga os que estão de fora. Portanto, apartai-vos dentre vós essa pessoa perversa. Louva a Deus pela vida de Paulo. 1 aos Coríntios, capítulo 6. Ousa algum de vós, tendo um assunto contra o outro, ir à lei perante os injustos e não perante os santos? Agora aqui Paulo, ele vai resolver algumas questões legislativas, onde os irmãos estavam levando um próprio irmão para um juiz secular. Nos dias de hoje, tacar no pau, colocar na justiça. Calma, vamos ler isso com responsabilidade para você entender como que a gente pode aplicar isso nos dias de hoje, tá? Então ele está falando, vocês ousam levar perante os injustos e não perante os santos? Agora aqui ele vai usar de uma analogia, tipo, do maior para o menor, para mostrar a autoridade que eles tinham de resolver esse tipo de problema. Olha só. Não sabeis vós que os santos julgarão o mundo? Os santos, os cristãos, julgarão os não cristãos. E se o mundo será julgado por vós, sois vós indignos de julgar as questões mínimas? Não sabeis vós que julgaremos os anjos, quanto mais as coisas pertencentes a essa vida? Então veja, deixa eu concluir aqui o 4 e o 5. Ó. Então, se tiverdes julgamentos das coisas que pertencem a esta vida, escolheis para julgá-los os que são de menos estima na igreja? Para a vossa vergonha, eu digo, não há, pois, entre vós homem sábio? Nem mesmo um que possa julgar entre os seus irmãos? Então deixa agora eu te explicar o que está acontecendo aqui. Então Paulo está fazendo uma analogia do maior para o menor. Se vocês podem julgar o mundo, por que não podem julgar a igreja? Se vocês vão julgar os anjos, no caso aqui os anjos caídos, né? Os anjos caídos, que no final eles também serão julgados, eles também comparecerão a julgamento e condenados ao lago de fogo e enxofre. Né? O inferno será lançado no lago de fogo. Isso a gente vai ver lá em Apocalipse. Então, vocês vão julgar, por causa de vocês, eles serão condenados. Então, se vocês têm autoridade, se vocês são qualificados para julgar o mundo, para julgar os anjos caídos, por que vocês não seriam qualificados para julgar essas questões que estão acontecendo aí? Mas o que acontece? Vocês escolhem para julgá-los os de menos estima na igreja? Quando tem alguma questão para resolver, vocês escolhem o de menos estima. Alguém que não tem sabedoria, não tem autoridade, não consegue resolver o problema mesmo. Isso é uma vergonha. Paulo disse assim, ao versículo 5, para a vossa vergonha eu vos digo, não há, pois, entre vós um homem sábio?
nem mesmo um que possa julgar entre os irmãos? Mas o irmão vai à lei com o irmão, e isso perante incrédulos. Então, aconteceu um problema entre irmãos, eu vou te processar. Não. Vai na igreja. Se é membro realmente, né? Se é membro, né? E chama o responsável, alguém capacitado. Não é para falar com qualquer pessoa, não. Não é qualquer um, gente, no sentido pejorativo, tá? Mas não é para falar com alguém que não tem autoridade. Fulano, não posso fazer nada, nem sei o que dizer. Não. Tem que levar para quem resolve, quem tem autoridade, quem é liderança, quem está acima. Quem tem autoridade para falar, irmão, você está errado. Você tem que pagar o irmão fulano, que isso que você está fazendo está errado. Comprou, não pagou, prometeu, não fez, é isso, aquilo outro. Tem que ter quem resolva. Paulo está falando, é uma vergonha a igreja não conseguir resolver essas coisas e ter que colocar na justiça. Isso é uma vergonha. Versículo 7. Na verdade, já é realmente uma falta entre vós irem à lei uns contra os outros. Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Sofre a injustiça, então. Sofre o dano, então. Paga o preço por ser cristão. Não quer, né? Mas vós fazeis a injustiça e defraudais, e isso aos seus irmãos. Então ele está falando aqui de uma comunidade verdadeira, de membros que obedecem uma disciplina. Ele não está falando de alguém que tem um problema com uma pessoa que não é da igreja. Ora, se você tem uma situação para resolver com alguém que não é da igreja e essa pessoa não resolve, aí você tem que ir na justiça mesmo, aí você tem que processar. Para isso está aí a justiça dos homens. Agora, entre irmãos, Paulo está falando que isso é muito feio. Isso é muito feio. Eu não sei também que aquela pessoa está na igreja, mas é considerado um gentio e um publicano, né? É alguém que não aceitou a disciplina. Então, ele é excomungado. Então, o excomungado tem que ser tratado como alguém fora da comunhão. Aí leva para a justiça. Já que não resolve entre si, fazer o quê? É feio, mas... 2 crentes lá brigando diante do juiz. E um juiz incrédulo, hein? Como hoje em dia tem muitos oficiais que se desligam da instituição, e aí eu não posso nem considerar a igreja, né? Porque se fosse igreja resolveria, né? Um oficial ele foi desligado por discordância doutrinária, etc. e tal, e a igreja ou a instituição não dá nem a passagem para ele voltar para casa. Aí essa pessoa se sente lesada pela instituição e vai à justiça. Aí é outra coisa, porque realmente a igreja não agiu como igreja. Então, é outra coisa. Eu, particularmente, Anderson, não julgo quem faça. Porém, eu não faria, eu não levaria. Porque eu me sentiria envergonhado diante de um juiz. Eu estou falando particularmente, tá? Incrédulo, perguntando, mas você era pastor desse lugar e tal, e o bispo desse lugar fez isso, eu acho muito vergonhoso isso. Estou falando como fora de mim, fora da leitura bíblica, tá? Isso é uma coisa pessoal, mas também não julgo, não condeno, não critico alguém que se sentiu lesado não pela igreja, porque a igreja é santa, mas pela instituição, ou por homens que lesaram e não conseguiu resolver na igreja. Isso é uma vergonha. Não tem na igreja quem resolva, quem julgue. Não tem. Gente, problemas que estavam acontecendo em Corinto são tão atuais como se fosse hoje. Estou falando de uma forma redundante aqui, mas acho que vocês entenderam. Isso aqui é como se fosse Paulo falando com a igreja hoje. Tudo que ele está falando aqui, fornicação, divisões, problemas de justiça, encobertar pecado. É atemporal essa carta aqui, serve para todos os tempos. Versículo 9. Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis.
nem os fornicadores, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os abusadores de si mesmos com os do sexo masculino, nem os ladrões, nem os cobiçosos, nem os bêbados, nem os difamadores, nem os extorquidores herdarão o reino de Deus. Ao menos alguns de vós têm sido isso, mas fostes lavado. Então, peraí. Então, um efeminado não vai ser salvo? Não, calma. Se ele for lavado, sim. Tá vendo? Ao menos alguns de vós têm sido isso, tem sido um fornicador, tem sido isso, mas fostes lavado, mas fostes santificados, mas fostes justificado em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Caso contrário, não herda o reino. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não serei levado sob o poder de nenhuma. Os alimentos são para o ventre, e o ventre para os alimentos, mas Deus destruirá tanto um como os outros. Ora, o corpo não é para a fornicação, mas para o Senhor. O corpo não é para a fornicação, mas para o Senhor. E Deus, que ressuscitou o Senhor, também nos ressuscitará pelo seu próprio poder. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomaria eu, então, os membros de Cristo e deles faria membros de uma prostituta? De modo algum. Fornicação, sexo fora de um casamento. Pegar o próprio corpo, que é considerado corpo de Cristo, templo do Espírito de Deus, e submeter a isso? De modo algum. Ou não sabeis que aquele que se ajunta com uma prostituta é um só corpo? Pois os dois, diz ele, serão uma só carne. Mas o que se ajunta com o Senhor é um só espírito. Fugir da fornicação. Não encara, não flerte, não brinque com esse tipo de coisa. Foge da fornicação. Todo pecado que o homem comete está fora do corpo. Por exemplo, a mentira. A mentira está fora do corpo. O roubo está fora do corpo. E tantas outras coisas que eu poderia citar aqui. Pode trazer dano para o corpo? Até pode. Mas é tudo coisa fora do corpo. O falar mal é fora do corpo. Agora, a fornicação envolve o corpo. Todo pecado que o homem comete está fora do corpo, mas o que comete fornicação peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que está em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Será que você não sabe que o seu corpo não é seu? Será que você não sabe? Vós não sabeis que não sois de vós mesmos? Bem-vindo ao cristianismo. É crente mesmo? Então saiba que o seu corpo não é seu. Seu corpo é do Senhor. Então tudo é lícito. Tudo é lícito. Fazer tatuagem é lícito. Colocar 20 piercing é lícito. E um monte de coisa. Mas convém? Aí você para, pensa, raciocine, veja qual a intenção de fazer essas coisas. A depender da intenção, não convém. Ah, o corpo é meu, faço o que eu quiser. Meu corpo, minhas regras. Então seu corpo não está ligado ao corpo de Cristo. Versículo 20. Porque fostes comprados por um preço. Portanto, glorificai a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais são de Deus. Vamos para o capítulo 7.
tomar uma água aqui. Wanda Maria, bom dia, mas como pessoa civil, posso levar à justiça uma pessoa que fala mal, que ameaça por áudio, fala mentiras ao meu respeito? Essa pessoa é da igreja? Wanda, você é membro de uma igreja? Essa pessoa que está falando mal de você é da igreja? São realmente membros? Confessaram a fé, batizados nas águas, pastoreados? Então você tem que chamar essa pessoa. Jesus ensinou isso, Mateus 18. Busca reconciliação com ela. Ah, ela não me ouviu. Chame testemunha. Testemunha. Fulano, ciclano, beltrano, está acontecendo isso, eu preciso resolver. Vamos lá. Chama a pessoa. Olha, vocês são testemunhas que eu estou conversando com ela, estou querendo me entender, eu quero liberar perdão, mas ela tem que parar com isso. Ela se arrependeu? Ganhou uma irmã. Não se arrependeu? Expõe para a igreja. Pastor, fulana de tal, eu, meu marido, meu primo, meu tio, minha tia, sei lá mais quem, já conversamos com fulana de tal. E não resolve. Então o pastor vai considerá-la gentil. Você está fora da comunhão. Já que você não quer mudar, então... Inclusive eu vou avisar a igreja, eu preciso expor isso para a igreja. Igreja, a partir de hoje, irmã fulana, ela está cometendo um erro com uma outra irmã, então quero dizer para vocês que essa irmã aqui, ela está indo para a disciplina. Já que ela não quer correção, então amamos em Cristo, queremos ajudá-la, mas não quer ajuda. Vamos orar por ela. Ai, pastor, que escândalo. Não, isso é proteção. É o que diz a Bíblia. Fez tudo isso. Ela continua, aí você tem que buscar a justiça dos homens, porque ela já não é mais considerada corpo. Ela foi excomungada. Procure a justiça dos homens, sem problema nenhum. Tá, o que está acontecendo é com uma pessoa que não é da igreja. Então não precisa nem falar isso com a igreja, com o pastor, com ninguém. Já vai direto na justiça dos homens. Não tem como. Entende? Então, já foi. Hoje mora longe da minha cidade. Não sei se vai à igreja, mas com certeza não deve ser cristã. Então procure a justiça. Faça um BO de preservação e tal, enfim, procura um bom advogado e não tem problema nenhum. 1 Coríntios capítulo 7, agora ele vai falar sobre questões relacionadas à vida amorosa. Isso aqui também é algo para ser muito bem observado. Você precisa de discernimento para entender que tem coisas aqui que o próprio apóstolo Paulo ele vai falar o seguinte: não é Deus que está falando isso, sou eu. Que humildade, né? Ele vai falar, isso não é um mandamento. Paulo vai falar aqui nessa carta, isso não é um mandamento. Não é Deus que está falando, é um conselho meu. Estou dando um conselho. Eu acho que é bom. Aí fica a cargo da consciência de vocês. Mas isso é mandamento. E quando é mandamento ele fala, quando não é ele também fala. Então vamos ver o que ele fala sobre isso. Versículo 1. Ora, acerca das coisas que me escrevestes, bom seria que o homem não tocasse em mulher. Então o que chegou para ele? O que escreveram para ele? Paulo, a igreja está podre. A galera está aqui com fornicação, sexo fora do casamento, o negócio está feio aqui. Então Paulo falou o seguinte, olha, acerca das coisas que vocês estão escrevendo, bom seria que o homem não tocasse em mulher. Ainda assim, para evitar a fornicação, cada homem tem a sua própria esposa e cada mulher tem o seu próprio marido. O marido cumpra a sua obrigação. Olha, não é desculpa para traição, não é desculpa, não é tirar a culpa. Mas Paulo, para ajudar a resolver isso, ele disse o seguinte: marido, cumpra
sua obrigação para com sua esposa. Da mesma forma, também a mulher ao marido. Tô com dor de cabeça. Hoje não. Se realmente é dor de cabeça, é claro que vai ser compreendido. Isso não é constante. Agora, todo dia tá com dor de cabeça? Não é desculpa. Mas Paulo vai falar aqui, a gente vai ler aqui, que isso dá margem por causa da falta para buscar fora. Repito, não é desculpa, é falta de caráter isso. Mas Paulo está tentando ajustar a coisa e ele diz: a esposa não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas o marido. E também, semelhante ao marido, não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas a esposa. Não vos defraudeis um ao outro, exceto se com consentimento por algum tempo, para que se deem ao jejum e à oração. E ajuntai-vos novamente, para que Satanás não vos tente pela vossa falta de autocontrole. Tirou as crianças da sala aí? Tirou as crianças da sala? Então, é o seguinte. Qual é a frequência do ato sexual do casal? Paulo está falando aqui, não vos defraudeis um ao outro. Exceto se com consentimento. Os dois. Vamos fazer um propósito de consagração de 2 dias, de 3 dias. Vamos nos consagrar ao Senhor. Tá bom, tudo bem. Mas assim que acabar, ajuntai-vos novamente. Para quê? Para que Satanás não vos tente pela vossa falta de autocontrole. Tem um provérbio que diz assim: para a alma faminta, todo amargo é doce, mas a alma farta pisa o favo de mel. Se o seu marido sair de casa com a alma faminta, o amargo vai ser doce. Mas se ele sai com a alma farta, ele vai pisar o favo de mel e vice-versa. Se você, homem, resolve bem a sua esposa, ela está com a alma farta. Pode aparecer o favo de mel, ela vai desprezar. Mas se ela está com a alma faminta, até o amargo vai ser doce. Versículo 6. Agora ele vai falar algumas coisas por permissão, não por mandamento. Vamos lá. Mas eu falo isso por permissão e não como mandamento. Porque eu gostaria que todos os homens fossem como eu. Como Paulo era? Coloca nos comentários aí. Paulo era casado ou solteiro? Escreve aí. Paulo era casado ou solteiro? Então ele falou aqui, eu gostaria que todos os homens fossem como eu. Mas cada homem tem o seu próprio dom de Deus. Um de uma maneira e outro de outra. Paulo era solteiro. Paulo aderiu ao celibato. Então ele está pregando o celibato. Mas ele não está falando isso como mandamento. Ele está falando que cada um tem o seu dom. Cada um tem o seu dom. Certo? Versículo 8. Eu digo, portanto, aos solteiros e às viúvas. Alô, solteiros e viúvas, recado de Paulo para vocês, que lhes é bom se permanecerem como eu. Diga e repito, quem está falando isso é Paulo. No final eu vou te dar um parecer e vou falar o que Deus falou. Então Paulo está falando para os solteiros e para as viúvas, é bom se vocês permanecerem como eu. Mas se não podem conter-se, casem-se, porque é melhor casar do que abrasar-se. E aos casados,
ordeno não eu, agora já não é mais Paulo que está dando uma orientação, agora é o Senhor. Alô, casados, a mulher sábia e o marido sábio agora vai gravar, vai ver que momento é do vídeo, estamos com quantos minutos de transmissão, aí depois você vai fazer um corte nesse trecho e vai mandar para sua esposa ou para o seu marido, tá? Aquele que é crente. Ou você vai chamar ele, aí você vai avançar até esse ponto, pelo menos. Vem cá, meu amor, o apóstolo Paulo tem um recado de Deus para nós. É um recado? Eu tenho um recado de Deus para você. Vamos lá. E aos casados, ordeno não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do seu marido. Mas se apartar, que ela permaneça solteira, ou se reconcilie com seu marido, e o marido não deixe a sua esposa. Paulo está aqui falando sobre separação, não divórcio. Ah, vamos divorciar. Não, peraí. Realmente a situação está muito complicada. Não estamos nos entendendo. Não estou falando de pecado, de fornicação, etc e tal. Tá bom. Então, vai separar por um tempo para esfriar a cabeça, para conversar, para se entender? Permaneça sem ninguém e busque se reconciliar com o seu marido. E o marido não deixe a esposa por conta disso. Às vezes essa separação pode ser saudável, não é divórcio. Entendo o que eu estou falando. Às vezes, acontece isso às vezes dentro da própria casa. Não é o correto, mas às vezes se faz necessário um choque de realidade para um homem que não está valorizando a mulher que não está valorizando o homem. Tá. Mas aos restantes digo eu, não o Senhor. Se algum irmão tem esposa descrente e ela consente em habitar com ele, não a abandone. E a mulher que tem marido descrente e ele consente em habitar com ela, não o abandone. Do contrário que alguns dizem aí, o seu marido não quer saber de Deus? Larga ele. Não, por favor. Você é crente, seu marido não é, mas ele quer ficar com você. Ah, mas ele bebe, ele fuma, ele faz isso, ele faz aquilo, mas é o teu marido, não foi você que escolheu casar com ele, mulher? Aí depois você se converteu, aí você não está aceitando mais as coisas que ele faz. Mas quando vocês casaram, ele já era assim. Não abandone ele. Fique com ele, versículo 14. Porque o marido diz, eu não estou falando de fornicação, daqueles que ferem o matrimônio, daqueles que violentam a mulher, isso é outra coisa, tá? Versículo 14. Porque o marido descrente é santificado pela esposa, e a esposa descrente é santificada pelo marido. Do contrário, os vossos filhos seriam impuros, mas agora são santos. Ó, a Wanda falou solteira, porém não virgem. Calma aí que ele vai falar com as virgens também, tá? Calma aí. Vai falar, peraí. Versículo 15. Mas se o descrente se apartar, aparte-se. O irmão ou a irmã não está sob a servidão nesse caso. Deus chamou-nos para a luz. Então, Paulo está dando aqui uma abertura e ele diz, isso digo eu, isso é uma permissão minha, não é o Senhor que está falando isso. No final, eu vou falar para você o que o Senhor falou, tá? Então, ele está falando o seguinte, mas se o camarada foi embora, te largou, ele não quer ficar com você, então, você foi chamado para a luz. Você está livre dessa escravidão, dessa servidão. Versículo 16. Porque como sabeis, ó esposa, se tu salvarás o teu marido? Ou como sabeis, ó homem, se tu salvarás tua esposa? Mas assim como Deus distribuiu a cada homem, como o Senhor chamou a cada um, assim ele ande. E assim eu ordeno em todas as igrejas. É algum homem chamado sendo circuncidado? Não se torne incircuncidado.
É alguém chamado estando incircuncidado? Não se torne circuncidado. Sobre a circuncisão, já expliquei, já falei várias vezes aqui. A circuncisão nada é, e também a incircuncisão nada é, mas sim a guarda dos mandamentos de Deus. É guardar os mandamentos de Deus que é o mais importante. Cada homem permaneça na vocação em que foi chamado. Fosse chamado sendo servo, naquela época tinha servos, a gente conhece como escravos, mas é bem diferente da forma que a gente conhece, tá? Um servo não era como um escravo foi tratado nos tempos que a gente conhece, não. Mas você foi chamado sendo um servo, não se preocupe. Mas se tu podes chegar a ser livre, aproveite bastante. Porque aquele que é chamado pelo Senhor sendo servo, é homem livre do Senhor. E semelhante também àquele que é chamado sendo livre, é servo de Cristo. Fostes comprados por um preço. Não sejais servos dos homens. Irmão, cada homem permaneça com Deus naquilo que foi chamado. Deixa eu ver a pergunta da Wanda aqui. Solteiro, porém não virgem. Eu acho, porque quando ele ainda era Saulo, talvez vivia no pecado do corpo. Estou enganada? Wanda, a Bíblia não fala com clareza, nem eu nem você pode afirmar com certeza isso. Mas o que a Bíblia diz é que Paulo, ele era fariseu, cumpridor das leis. Ele era um religioso. Se realmente ele era cumpridor das leis e um dia ele se gabou dizendo que ele era rigoroso em cumprir, então ele não cometia esse pecado. Ele era um crente da época, não tinha ainda o cristianismo. A religião do povo de Deus naquela época era o judaísmo. Ele era judeu, da linhagem de Benjamim, ele era fariseu dos fariseus, ele era uma pessoa bem dedicada realmente à palavra, à escritura. Então não me dá base a dizer, mas Saulo antes não era convertido, então possa ser que ele tinha cometido esse pecado. Não sei, não posso afirmar com certeza, mas sou bem propenso a dizer que não, que ele, se realmente ele era um cumpridor das leis, então ele vivia corretamente, pelo que ele mesmo dizia, né? Tá? Então vamos falar aqui, versículo 25, com relação às virgens. Ora, com relação às virgens, eu não tenho mandamento do Senhor. Contudo, eu dou a minha opinião, como alguém que tem obtido misericórdia do Senhor para ser fiel. Então veja, Paulo está falando, olha, você é virgem, não é um mandamento, mas uma opinião minha, porque eu tenho recebido misericórdia de Deus para ser fiel. Então, ele está dizendo que ele se manteve fiel, virgem, até esse momento. O texto não diz, e Paulo era virgem. Então, eu não vou afirmar isso com certeza. Mas, nas entrelinhas, em todo o contexto, a gente entende que sim. Versículo 26. Suponho, portanto, que isso é bom, por causa da aflição presente. Eu digo que é bom para o homem estar assim. Paulo falou o seguinte, por causa da aflição presente, é bom para o homem estar assim, mas essa era a opinião de Paulo, não era um mandamento do Senhor. Qual é o mandamento do Senhor para o homem? Quanto a isso, quem sabe, responda nos comentários, por favor. É bom que o homem esteja só ou não é bom que o homem esteja só? O que Deus falou? Escreve aí, vou aguardar um pouquinho. Volta lá para a criação, princípio. Eu sempre falo para vocês, as leis, elas surgiram porque as pessoas não sabiam viver por princípio. Então, no princípio era de uma forma, aí Moisés trouxe leis, aí Paulo trouxe doutrinas, algumas são mandamento do Senhor e outras são pontuais. Por que são pontuais? Porque pessoas não sabiam viver por princípio. Por princípio, um homem solteiro não deveria ter relacionamento. Então, Paulo está colocando uma doutrina dele, um conselho dele, dizendo, então, meu irmão, se mantenha assim. Não chegue perto de mulher, você não se controla. Faça como eu. Você deve aderir ao celibato.
Mas é um conselho meu, não é um mandamento do Senhor. Deixa eu ver se vocês acertaram aqui. Ieda Alessandra colocou, não é bom. Joana, não é bom estar só. Silvia Restano, não é bom que o homem esteja só. Sim, foi o que Deus falou. Deus falou, não é bom que o homem esteja só. Paulo está dizendo, é bom que o homem esteja só. Mas por que Paulo está dizendo isso? Olha aí na tela aí, ó. Olha na tela. Suponho, portanto, que isso é bom por causa da aflição presente, por causa daqueles problemas que estavam acontecendo, por causa da aflição, por causa da perseguição que viria, os ataques romanos, a fuga que eles tiveram que fugir para outras cidades. Lembram? Nós já lemos lá no livro de Atos que os cristãos tiveram que fugir para outras cidades. Então, como que foge se você tem uma esposa, se você tem um filho, se ela está grávida, se ela está com uma criança no colo? É muita aflição. Então, por causa da aflição, o conselho dele era: permaneçam assim. E isso foi uma coisa pontual, uma aflição presente. Por isso ele disse, não é bom que o homem esteja só. Então, isso aqui é uma coisa para que cada um use discernimento. Use discernimento. Versículo 27. Estás ligado a uma esposa? Não busque desligar-te. Estás desligado de uma esposa? Não busque esposa. Esse ligado era uma forma de dizer prometido em casamento. Você está prometido em casamento? Então tá bom. Não desligue. Você não está prometido em casamento? Então se mantenha assim. Não fique buscando esposa. Conselho de Paulo. Versículo 28. Depois eu vejo os comentários de vocês, senão vai estender muito o horário. Versículo 28. Mas, se casares, não peca. Tá vendo? Se casares, não peca. Se a virgem se casar, ela não peca. Porém, os tais terão tribulações na carne, e eu quisera poupar-vos. Os casados sabem o que eu estou falando. É uma bênção a vida de casal, mas tem certas tribulações. Mas isso eu vos digo, irmãos, o tempo é curto. O que importa é os que têm esposas mas isso vos digo, o tempo é curto. O que importa é os que têm esposas sejam como se não tivessem nenhuma. Os que choram, como se não chorassem. Quer dizer, como se não tivesse nenhuma, como se não sofresse por causa daquilo. Os que choram como se não chorassem. Os que se alegram como se não se alegrassem. Os que compram como se não possuíssem. Os que usam deste mundo como não abusassem dele. Gente, olha isso aqui. O tempo é curto. A vida é curta. É uma breve passagem. Então, os que usam desse mundo como não abusassem dele, porque a moda desse mundo passa. Todas as modinhas passam. Mas quero que estejais livres de preocupações. Alô, solteiros, conselho de Paulo. Aquele que é solteiro, cuida das coisas que pertencem ao Senhor. Esse aqui é o ponto. Eu tinha falado para vocês aí, marcar o ponto, chamar o marido e a esposa. Agora, você que é casado e o seu marido é da igreja também, ele é até um oficial, um presbítero, tal. Isso aqui é muito importante. Veja, versículo 32. Mas quero que estejais livres de preocupações. Aquele que é solteiro, cuida das coisas que pertencem ao Senhor e como ele pode agradar o Senhor. Mas, vou até mudar de cor, mas o que é casado cuida das coisas que são do mundo e como ele pode agradar a sua esposa. Abre a mente. Meu irmão, a sua esposa te chamou para assistir esse vídeo. Eu sei, você é um oficial, você é um obreiro, você é dedicado na igreja.
Só que você não é mais solteiro. O solteiro cuida das coisas do Senhor. Se o solteiro tiver condição de ficar na igreja o dia inteiro, tudo bem. É solteiro, não tem tantas preocupações. Claro, estude, trabalhe, mas tem um tempo livre. Cuida das coisas do Senhor. O casado, versículo 33, cuida das coisas que são do mundo, em como ele pode agradar a sua esposa. Meu amor, vamos no cinema? Sábado é sua folga. Ah, não. Você sabe, eu sou presbítero e sábado eu tenho que estar lá. Vai ter um encontro, o pastor falou que vai ter uma ação, não posso faltar de jeito nenhum. Mas, meu amor, domingo já tem o culto, você vai domingo, você serve domingo. Não. Porque eu sou presbítero, eu tenho que estar sábado e domingo. Tá bom, tudo bem. No outro sábado a gente vai? Ah, tá, no outro sábado a gente vai. Aí a semana inteira o filhinho, oba, mãe, o pai falou que sábado que vem a gente vai no cinema. Aí durante a semana o pastor marca mais um compromisso para o sábado. Sábado vai ter agora uma ação no bairro. Todo mundo tem que vir, claro, né? Pastor que é mão de obra, né? O pastor sábio, prudente, ele vai orientar a igreja. Olha, você que é casado, você não precisa estar aqui todo sábado. Você tem que tirar um sábado para sua família, fique com eles, deixe os solteiros ajudarem. Se a sua esposa consente, se ela vem junto, é outra coisa. Tem um equilíbrio, discernimento, mas o que não é equilibrado, ele até manda. Não, você que é presbítero, é obreiro, é isso, é que você tem que estar aqui. Aí o maridão prometeu para a esposa que no próximo sábado ia, o filho está todo empolgado. Aí chegou na semana, o pastor marcou uma ação. Aí ele falou, então não vou poder. Desculpa, mas as coisas de Deus em primeiro lugar, eu vou lá. Ô consagrado, você não é mais solteiro, você é casado. Cuida da tua esposa. Cuida de como agradar a sua esposa. E é as coisas do mundo mesmo. Ah, mas ir no cinema é coisa do mundo. É, as coisas do mundo. Ó. Mais o que é casado, cuida das coisas que são do mundo. E de como ele pode agradar a sua esposa. Tem gente que na igreja é maravilhoso. Olha, ele agrada o pastor, ele agrada todo mundo. Todo mundo. Ele é um gentleman na igreja. Mas em casa é um cavalo. É um ignorante. É um bruto. Trata a mulher mal. Não leva para passear. Mas para a igreja quer ir. Eu estou falando do culto não, tá, gente? O culto é, entre aspas, a nossa obrigação, culto dominical. Tá? Não, estou falando das atividades. Ele quer estar em tudo que é atividade da igreja. Mas para a esposa ele nunca está presente. Ou ela tá, tem casos também que é vice-versa. Então tá aqui, ó. Obrigado, apóstolo Paulo, por essa orientação. E você, meu irmão, não se sinta ofendido. Você, minha irmã, não se sinta ofendida. Casado é diferente de solteiro. Tá bom? Há diferença também entre a esposa e a virgem. A mulher solteira cuida das coisas do Senhor para ela poder ser santa, tanto no corpo como no espírito. Mas a que é casada cuida das coisas do mundo e de como ela pode agradar o seu marido. Opa, chegou a vez do marido agora. Maridão, você que está assistindo essa leitura e a sua esposa, ela é missionária, mulher de Deus, só que está deixando faltar em casa, né? Chama ela para assistir isso aqui. Minha irmã, você é crente mesmo? Você segue a Bíblia? Ah, você não é mais solteira não, né? Porque se fosse solteira, está escrito que há diferença aqui, ó. Há diferença entre a esposa e a virgem. A mulher solteira cuida das coisas do Senhor. Enquanto você era solteira, minha irmã, se preocupa só com as coisas do Senhor para você ser santa. Ô, minha santa, você casou, minha santa? Agora você tem que cuidar das coisas do mundo e de como agradar o marido. Lê aí na Bíblia. Ô, minha santa, agrada o marido. Ai, mas o pastor falou que não, é Deus em primeiro lugar. Tá, Deus em primeiro lugar, depois a família, depois a igreja. Não estou falando do culto dominical, da Assembleia dos Santos, daquela reunião de ensino. Não,
Eu estou falando das atividades. Ah, mas eu sou chamada como missionária. Aí todo dia a missionária está nos bairros. E em casa falta o feijão, falta o arroz, falta a roupa lavada, porque ela está enfiada na igreja todo dia. Você está errada, minha irmã. Você está errada. Ah, mas é que o pastor, então o pastor está errado. Então você vai pegar a Bíblia e falar, pastor, ó, o apóstolo Paulo, um dos pais da igreja, a sã doutrina diz que, como eu sou casada, eu tenho que cuidar das coisas do mundo, de como agradar o meu marido. Então, olha, eu vou estar aqui domingo, eu vou estar aqui no culto de membros. Algumas atividades eu também vou conseguir estar, porque eu vou alinhar isso com o meu marido. Mas algumas atividades, pastor, eu não vou estar. Porque eu vou para o shopping com meu marido, eu vou para a praia com meu marido, eu vou ficar em casa com meu marido, eu vou cuidar da minha casa. Entendeu, né? Versículo 35. E eu digo isso para o vosso proveito. Não que eu lance um laço sobre vós, mas para o que é gracioso, para vos unirdes ao Senhor sem distrações, sem distração. Mas se algum homem pensa que ele trata sem decoro a sua virgem, se ela passar a flor da idade e a necessidade exigir, faça o que quiser, não peca, casem-se. Então, poxa, já tem tantos anos que eu estou me dedicando às coisas do Senhor, até então eu achava que eu conseguiria, mas não, tu casa, não tem problema. O problema não é esse, o problema é a falta de equilíbrio. Solteiro é solteiro, casado é casado. Todavia, aquele que está firme em seu coração, não tendo necessidade, mas tendo poder sobre sua própria vontade e assim decretou em seu coração de guardar a sua virgindade, faz bem. Você contém os seus desejos mesmo? Você determinou em seu coração, eu vou morrer virgem. Tá bom, faz bem. Não tem problema. Orientação de Paulo. Assim então, aquele que dá em casamento faz bem. Mas o que a não dá em casamento faz melhor. Conselho de Paulo, não o que Deus diz, tá? E ele está falando isso por causa das aflições. A esposa está ligada pela lei ao seu marido, enquanto ele viver. Mas se o seu marido morrer, ela está livre para se casar com quem ela quiser, somente no Senhor. Está livre para casar com qualquer um do mundo, não. Alguém também de Deus, né? Mas ela será mais feliz se permanecer assim. Ele insiste em dizer, né? Ele quer que todo mundo morra solteiro. Paulo, terrível, né? Segundo minha opinião, olha, está deixando claro, ó, ela será feliz segundo minha opinião. E penso também que eu tenho o Espírito de Deus. Tá bom? Hoje foi demais, hein? Mas glória a Deus por tudo. Deixo um abraço de fé e força para vocês. Tchau, tchau, gente. Tá muito bom, não queria nem encerrar, né? Mas amanhã a gente se encontra.